Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje é dia 20 de novembro, hoje é segunda-feira e nós estamos iniciando a 33ª semana do tempo comum. Portanto, estamos a 14 dias do ano novo, no ano litúrgico de 2018. Vamos então para o Salmo de hoje. O Salmo de hoje é o Salmo 28 e este Salmo fala da força da natureza e fala então dos ventos, fala das águas, fala como uma força realmente indomável. E depois vem falando de Deus como Senhor de tudo e de todos. Esse Deus controla a natureza, como controla cada um de nós. Tudo está sob o seu poder, está sob o controle de suas mãos. Salmo 28. Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder. Dai-lhe a glória devida ao seu nome, adorai-o com santo ornamento. Ele é o Senhor. Nós nos esquecemos disso, né? Porque nós vivemos a nossa vida, o nosso trabalho diário e depois Deus quase que fica esquecido. Também muitas vezes nem temos tempo no domingo, né? Para ir prestar homenagem, adorá-lo, participar da Eucaristia. Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensas. Eis a voz do Senhor com poder, eis a voz do Senhor majestosa. Sua voz no trovão revoando. Eis que a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor quebra os cedros do Líbano, faz o Líbano saltar qual novilho, o Sarion como um touro selvagem, isto é, aquela ventania que vai arrebentando e destruindo, derrubando árvores. Eis que a voz do Senhor lança raios, aí vem a tempestade. A voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Voz do Senhor que contorce os carvalhos, voz de Deus que devasta as florestas. No seu templo os fiéis bradam glória. É o Senhor que domina os dilúvios, o Senhor reinará para sempre. Que o Senhor fortaleça o seu povo e abençoe com paz o seu povo. Bem, vamos então agora para a liturgia da palavra, as leituras da Bíblia. Você sabe, se por acaso a gente ler todos os dias os textos que são lidos nas missas, em 3 anos, praticamente a gente lê quase 75% de toda a Bíblia. Porque então, são 3 anos em que nós lemos os evangelhos, né, os 4 evangelhos, e depois os textos do Novo Testamento. E de 2 anos nós lemos os livros do Antigo Testamento na primeira leitura. Então, hoje, nós estamos lendo um dos livros históricos chamado Macabeus, que começamos hoje a fazer essa leitura. São 2 livros que narram os fatos. Os livros históricos, veja bem, eles contam a história desde que Josué, depois da morte de Moisés, Josué começou a dirigir o seu povo. Então vem o primeiro livro, é o 6º livro da Bíblia, que vem contar então o que Josué fez para fazer o povo entrar na terra prometida. Então isso aconteceu ali pelo ano 1400 antes de Jesus nascer. E os livros históricos, que são 16, 17, eles vão agora contando todos esses fatos. E os 2 últimos livros são esses chamados de Macabeus. Eles narram os fatos acontecidos ali pelo ano, entre os anos 200 e 120 antes de Jesus nascer. Portanto, são os 2 últimos livros históricos que vão contando os fatos pelos quais passou o povo de Israel, os sofrimentos que eles sofreram, justamente porque eles estavam dominados por um rei Antíoco IV, que era um pagão, e ele obrigava o povo judeu a adorar os deuses dele, destruindo, quase que acabando com o templo de Jerusalém. O texto de hoje é o comecinho do primeiro livro dos Macabeus. Então diz assim: naqueles dias brotou uma raiz iníqua
Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco. Ele estivera em Roma como refém e depois subiu ao trono no ano 137 da era dos gregos. Não é a era de Jesus, não. Naqueles dias apareceram em Israel pessoas ímpias que seduziram a muitos, dizendo: vamos fazer uma aliança com as nações vizinhas, pois desde que nos isolamos delas, muitas desgraças nos aconteceram. Então agora é o povo judeu que está se desfazendo praticamente, que vai então fazer aliança com esses povos pagãos e que adoravam deuses, e depois então eles mesmos, sem aquela catequese que existia antigamente, eles vão então deixando também de lado as coisas do Deus que os libertou lá do Egito, e esse povo que está esperando a chegada do Messias, que é Jesus. Falta mais ou menos 1,5 séculos só para Jesus nascer. E aí vão fazer essas alianças. Essas palavras agradaram e alguns do povo entusiasmaram-se e foram procurar o rei, que os autorizou a seguir os costumes pagãos. Edificaram em Jerusalém um ginásio de acordo com as normas dos gentios, portanto dos pagãos, aboliram o uso da circuncisão, que é o sinal que caracteriza o povo judeu, e renunciaram à aliança sagrada, portanto se esqueceram de Deus. Não estavam mais se lembrando daquela aliança que Deus tinha feito com o povo enquanto estava no deserto, quando Deus lhes deu os 10 mandamentos. Agora então não vão mais observar esses mandamentos. Então o rei Antíoco publicou um decreto para todo o reino, ordenando que todos formassem um só povo, obrigando cada um a abandonar seus costumes particulares. Todos os pagãos acataram a ordem do rei, inclusive muitos israelitas adotaram sua religião, sacrificando aos ídolos e profanando o sábado. Já o sábado não é mais sagrado, não fazem mais a circuncisão, já vão oferecer sacrifício a esses deuses, e o Deus dele, o Deus da aliança, esse foi esquecido e abandonado. No dia 15 do mês de Casleu, no ano 145, Antíoco fez erigir sobre o altar dos sacrifícios a abominação da desolação. Isto é, tem o templo de Jerusalém, fora do templo tinha um altar muito grande, onde eram oferecidos os sacrifícios. O sacrifício não era oferecido dentro do templo, porque seria aquela sujeira toda, né? De pelos, de sangue, de terra e de excremento de animais. Então, não se fazia dentro, se fazia no altar fora. E aí, então, o que Antíoco fez? Erigiu ali uma estátua do Deus, né? Bem na frente do templo de Jerusalém. E depois queimavam incenso junto às portas das casas e nas ruas. Os livros da lei, veja que coisa terrível, que eles caíam nas mãos, eram atirados ao fogo depois de rasgados. Então até os livros da lei, o Pentateuco praticamente, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, que continham então as leis de Deus, eram rasgados e queimados. Isto é, estão acabando com a religião dos judeus. Mas isso, naturalmente, era o desejo do rei Antíoco, mas não é assim que vai acontecer, porque daqui a pouco, já alguns aí, por exemplo, vem uma família chamada dos Macabeus, que Judas Macabeus, que vai então se tornar o chefe dos judeus, de um exército de judeus, para defender os costumes do seu povo e depois purificar o templo de Jerusalém da destruição total. Ou desta ofensa cometida, não é? profanando o templo de Jerusalém. Aí, então, os livros são 2 livros, você pode ler aí na sua casa para você conhecer com pormenores aquilo que vai acontecendo. Então, o rei que exige, que força para que as pessoas abandonem
a lei do Senhor Deus e vão adorar o Deus dele, que ele quer que todo mundo tenha a sua religião e siga os seus princípios religiosos. Bem, vamos então para a oração de hoje, terminando então a nossa reflexão. Oremos. Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa servindo a vós, o Criador de todas as coisas, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos e abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, o meu abraço e os votos de uma semana bem gostosa, começando com o dia de hoje, nessa segunda-feira, sempre abençoado por Deus.